Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que realmente todo mundo bem, com a força de um super-herói. Tô de Batman, mas eu prefiro esse cara aqui, é o Superman. Eu tenho dois bonecos Superman. Pessoal, enfim, já peço aqui um like esmagado nesse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar esse canal que tá muito bacana, tá? Aqui na descrição minhas redes sociais e meu e-mail de trabalho de consultoria em treinamento físico à distância. Não é milagre, é organização, é informação à distância, estruturação à distância. Quem vai treinar é você, eu não faço milagre. Pessoal, vamos deixar uma reflexão aqui. Estava lembrando de uma situação na faculdade que eu achei muito engraçada, né? Eu acho que provavelmente você, professor de educação física, né, na época da faculdade, talvez tenha passado por isso. Né? Passado alguns meses de aulas, né? O professor de fisiologia do exercício falou assim: bom pessoal, o que acontece quando nós começamos a nos exercitar? Todo mundo assim, né? Aí o professor: pô pessoal, ninguém sabe o que acontece quando a gente começa a se exercitar. Por exemplo, a gente está parado e começa, sai correndo, o que acontece? Porra, velho, ficar pensando comigo, tanta coisa acontece, né? Frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória aumenta, a pressão arterial sistólica aumenta, enfim, do que você está falando, cara? Tanta coisa acontece, né? Então, no treinamento tem muito isso, né? Às vezes, de frente a uma pergunta, né? Por exemplo, você faz uma pergunta para uma equipe de pessoas, cada um vai pensar uma coisa. Ou as pessoas vão pensar, cara, mas peraí, do que você está falando? Tanta coisa acontece, tem que ser mais específico, né? No treinamento, em relação à musculação, biomecânica, isso acontece muito. Por exemplo, professor, se alguém chega para você e fala assim, qual a diferença do supino, né, horizontal, reto, com halteres e com barra? Né? Qual a diferença? Cara, cada um vai pensar numa coisa. Em relação à sua experiência de estudos acadêmica e de prática, né, de exercitar. Então, se você chegar com uma pergunta dessa na lata, qual a diferença? Supino com halteres ou supino com barra? Ele vai pensar assim, de acordo com a experiência dele, né? E provavelmente não é o que você pensou, né? Então, não existe isso. É uma coisa tão ampla. Cada um vai reunir, né, pela sua experiência de estudo, de prática, e vai dar uma resposta. Não existe certo, errado. Cada um vai pensar numa coisa que lhe é mais valor, né? Uns, nessa pergunta específica, uns vão se ligar aos estabilizadores. Não, a diferença está aqui nos sinergistas. Não, a diferença está aqui, cadeia cinética aberta, fechada. Não, a diferença está aqui no vetor resultante de forças, no braço de resistência, enfim, né? Cada um vai pensar uma coisa, então uma coisa complementa a outra, né? Então, o bacana, pessoal, da biomecânica em relação ao treinamento, né, é isso, né? Cada professor tem uma forma de ver, né? Cada um dá uma importância maior para determinado, no caso das diferenças aí, cada um vai dar, como eu disse, né, um vai ver braço de resistência, um vai ver cadeia cinética aberta e fechada, um vai ver vetor resultante de força, cada um vai dar um valor especial para uma coisa que ele considera importante, né? Isso é que é bacana, é você estar prestando atenção em todas as opiniões e formar a sua, enfim. Né? Então isso é bacana. Eu só peço aqui que vocês deixem uma reflexão, né? Arrematando tudo isso, o seguinte, quando vocês arrematarem, né, a sua opinião sobre determinada coisa, né, e ouvirem a opinião do outro, pode complementar a sua ou não, mas para arrematar, para você ter certeza, não, no caso, né, a diferença é essa. Pensa no seguinte, vou dar uma recomendação. Isso resolve o problema, né? Porque, pessoal, quando a gente fala de biomecânica, tem que resolver o problema, né? Tem que resolver o problema. Por exemplo, supino reto com halteres, supino com barra. Não é um movimento parecido, mas chega um biomecânico, faz lá os risquinhos de força, fala, não, e fala assim, não, são exercícios diferentes. Beleza, diferentes. Por causa dos vetores de força, coisa e tal, né?
Mas isso em termos práticos de treinamento, executando lá na hora, o que resolve? O que vai me dizer que realmente um é melhor que o outro, é esse em vez desse? Então, o que você resolver de algum tema, pergunta a si mesmo, isso resolve o problema? Porque às vezes você fazer vetoração e falar que não, é diferente em termos de biomecânica. Mas e daí? E daí? Resolve o problema? Né? Pensar nisso, tá, pessoal? É isso que eu penso direto em relação aos exercícios. O negócio é resolver o problema, né? Bacana. Reflexão, né? Então, dá um like nesse vídeo. Espero que tenha ajudado. É um assunto complicado mesmo. Mas pensa sempre nisso. Isso que eu estou imaginando vai resolver o problema ou só vai, digamos assim, especificar uma coisa, né? Especifiquei, mas resolve na prática? Isso que é bacana, resolver na prática, né? Ó, não esquece de clicar no sininho para receber as notificações dos meus vídeos. Beijo, até o próximo vídeo.